Deus está nesse lugar. Aleluia. Começa a dar glória ao seu nome. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Glória ao teu nome, ó Altíssimo. Foi por nós, Senhor, que tu morreu na cruz do Calvário, Pai. Foi por nós, Senhor, que tu perdeu teu sangue precioso, Pai. Oh, não por aqueles pregos que te pegaram, te ficarem naquela cruz. Foi o teu amor por nós, Senhor. E essa manhã nós te adoramos.
Nossa força está em ti. Aleluia, glória a Deus. Eu tudo posso. Não há limite. Sua força em ti. Nada é impossível. Olhos se abrem. Muralhas caem. Recebeu a bênção durante a semana toda. Kleber, olha a porta para mim, tá? Quem saiu, você me avisa. Entendeu? Se alguém saiu, você me avisa. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos um motivo de adorar o Senhor. Amém? Nós temos outro motivo. E às vezes as pessoas vêm, a igreja tem que vir com essa disposição. Disposição de adorar o Senhor. Afinal de contas, nenhuma notícia má chegando para tenda, amém? Ele captou você, colocou cobertura do seu sangue, do seu poder, da sua graça, sobre você, sobre os seus filhos. Quem está feliz com Jesus, com a proteção do Senhor, diga amém. E é bom você ter a Jesus porque Ele sempre te guarda dos maus pensamentos. Essa semana nós vimos algumas notícias de pessoas que, quando saíram, subiram e depois teve aquela má notícia, né? Ninguém sabe por que aconteceu aquilo.
É um pensamento que vem, né? Então, graças a Deus, Deus que guardou você dos maus pensamentos, amém? Fala para você, irmão, olha, você foi abençoado a sua mente, tá bom? Gostaria que todos os filhos sentassem a cadeira, porque tem cadeira para sentar, amém? Eu não precisa nem falar isso aqui no pescoço, sendo aberto. Tratamento tem que ser total, amados. Ser pastor às vezes é meio complicado, porque você tem que cuidar, né? Você tem que cuidar das pessoas. Mas é bom porque uma das coisas que o Senhor falou é: meu servo, se você me ama, foi isso que ele falou para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Então nós vamos apacentar. Nós estamos no culto de ceia. E culto de ceia é culto, como todos os cultos, é um culto que a gente lembra, né, Luzia? A gente lembra daquilo que Jesus fez por nós. Então é algo importante. Jesus fez algo que ninguém poderia fazer por mim. Ele pagou um preço e a gente está aqui para glorificar o nome do Senhor a esse respeito, a esse sentido, né? E a palavra do Senhor nos mostra também que com essa vida do Senhor, o Senhor vai trazendo para a vida da nossa cristã cura, ajuda, né? Proteção, como nós falamos. E se você precisa da ajuda do Senhor nessa manhã, você te levanta a mão assim e fala: eu estou precisando da ajuda do Senhor. Quem está precisando da ajuda do Senhor aí? A gente está precisando da ajuda do Senhor, essa ação do poder do Espírito Santo. E eu gostaria que você desse um glória a Jesus. Pastor, não vai dar agora como me obrigam, não. Não, estou te ajudando a abrir teu céu. Aí você consegue dar outro glória a Jesus? Se você conseguiria dar um aleluia? Fala para o seu irmão, é muito bom dar glória a Jesus. Fala para o Quantas pessoas, né? Ô irmão, Deus fez algo por nós muito maravilhoso. A gente poder dar glória a Jesus. Ontem nós estávamos aqui nos JITs. E esse trabalho não é de jovens, né? Os jovens se tomaram posse mesmo, chegaram aqui, tínhamos aproximadamente contatos 35 pessoas, né? Dormindo foram 20. 10 rapazes aqui, aproximadamente 10 por semana. E teve um momento que nós estávamos ensinando o que é o GID, é o Grupo de Intercessão e Detonação do Espírito Santo. Então a gente fez esse primeiro trabalho, que agora eles querem de bimestral. Bimestral. Nós vamos ter o GID, nós temos o renovo, nós temos o culto do clamor, o culto do domingo, e sempre aí no sábado, domingo, ou uma sexta para sábado, nós vamos fazer os GIDs, aprendendo a ter essa comunhão com Deus. Aprendendo a como buscar o Espírito Santo. Muitas pessoas sabem, mas têm dificuldades. Como buscar o Espírito Santo? Como eu consigo quebrar a barreira, a dificuldade que eu vejo no meu céu, que está sobre a minha cabeça? Como eu vou fazer? Então, o GID ajuda muito nisso. Você da igreja, quando tiver o próximo desejar, pode participar. Não fica acanhado, não, porque tem só jovem. Os jovens vieram, mas você pode vir também. E eu amo muito o Espírito Santo. Você ama o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo é demais. O Espírito Santo é muito legal. Essa nossa linguagem aqui, nossa linguagem, o Espírito Santo é muito legal. Porque ele tem uma paciência com a gente, não é, irmão? Ele tem uma paciência, né? É um cuidado que ele tem, independente do que a gente vai, do que a gente vivenciou essa semana. O Espírito Santo está sempre ali, estou te ajudando. Não temos, né? Vem uma preocupação, fica tranquilo que esse domingo a tua bênção vai chegar. Você não está sabendo, mas lá no céu já deu informação sobre você. Pastor, é assim mesmo, quando ele se reúne, o Senhor já ordenou a bênção para esta manhã. Deus já deu ordem para a tua bênção chegar. Você precisa de bênção de cura, Jesus é aquele que cura a gente e ajuda a gente a ter a solução no nosso corpo físico. Você precisa de cura do Senhor, você também vai ter. Glória a Deus. Amém. Nós vamos para a palavra de Deus, depois a gente faz todas as considerações de aniversariantes. Tem pessoas que estão nos visitando, a gente até pode falar, a Elza está lá atrás, fica em pé, convidada, Era uma cliente minha lá no meu trabalho, encontrei com ela no supermercado, eu falei, vai lá na igreja, ela veio, Então dá um salve de palmas para Jesus. Glória a Deus.
Amém. Depois vamos apresentar pessoas que estão entrando na igreja, né? Estão querendo entrar na igreja, tem jovens, tanta gente aí querendo fazer um compromisso com Deus. Meu amado, como foi? Eu preciso falar isso antes de começar a palavra hoje. Eu gostaria de orar, né? Agora ajudar você. Eu falei, quem está precisando de Jesus? Às vezes, essa semana, mesmo tendo o Senhor, você teve muita luta e você não está sabendo ter uma solução para essas coisas. Você tem Jesus e não está sabendo ter a solução. É atitude. Você precisa ter uma atitude de fé. Uma atitude de saber quando as coisas estão no campo natural e coisas estão no campo espiritual. Quando você tem que repreender e quando você tem que se determinar. Eu fico muito preocupado quando vejo pessoas que já conhecem Jesus e elas se deixam ser vencidas. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Então, a seta vem e a pessoa se abate. Então a gente precisa dizer na nossa fraqueza, né? Somos o quê? Somos fortes em Cristo Jesus. Você está sentindo um pouquinho fraco? Eu não quero esperar lá na ceia, no momento da ceia, para orar. Além de você estar sentindo um pouquinho fraco, um pouquinho debilitado, alguma coisa. Se você está, eu quero que você tenha coragem de lutar. Então fique em pé que eu vou orar com você. Quem está, só fique em pé que está. Quem está se sentindo fortalecido, fica aí. Sabe por quê, irmão? A gente vai entrar no momento da ceia. Se você está debilitado, você já entra doente. Já entra sem a disposição que Deus quer. Você lembra que eu falei que nós temos que ter cuidado com a nossa árvore? No ano passado eu estava falando isso. O inimigo tenta atingir a nossa árvore. Como sabe que você tem aliança com Deus? E essa aliança não pode ser quebrada? Deus não vai quebrar a aliança. Às vezes nós deixamos as coisas acontecer. Então o inimigo sabe o seguinte: ele vai tentar derrubar através da raiz. Eu sempre vou repetir isso quando puder. Né? Então diz o seguinte: a força das trevas, o conflito e o pecado. E eu falei na semana passada que o pecado tem nada a ver com roubo, com mentira. Tem a ver o seguinte: você tem um projeto, você tem uma intenção, você tem um propósito. E pessoas, às vezes, situações acontecem para tentar tirar a tua visão do crescimento com Deus, dos teus projetos, e às vezes isso te abate. É você acreditar que o Senhor vai te dar uma resposta, e a resposta não veio, e veio uma palavra para você na sua mente. Essa ação é que o inimigo tenta destruir a gente. A gente precisa ser fortalecido. Porque então, sabe o que acontece? Acontece a função de crente doente dentro da igreja, mas a gente fica sorrindo e falando que Jesus é maravilhoso, mas lá dentro não está achando que Jesus já está tão maravilhoso. Não que vocês tenham contra Jesus, mas as coisas não estão acontecendo. E aí você, a sua mente não consegue louvar a Deus. Você não consegue buscar a Deus, não porque o Senhor não tem te guardado. Ele tem te guardado, amém? Mas aí a questão não é de guardar, é os resultados que você precisa. Está abalando a sua fé. Mas não é Jesus que está abalando a sua fé, são as situações. E como Ele está nos momentos difíceis da nossa vida, é promessa dele. Ele estaria conosco todos os dias. Se Jesus só estivesse com você num momento feliz, isso seria muito chato, muito complicado ter um Deus assim. Mas esse Deus, Ele promete estar conosco em momentos alegres, em momentos tristes, em momentos que alguma coisa está conturbando. Então, alguma situação está acontecendo com você, filho de Deus, amém? Amém. Então, nós temos que ser sinceros com Deus. Eu lembro que lá na minha juventude, fica um pouquinho em pé. Aqueles que estão, não, é só para... Você quis ficar em pé agora por causa dessa oração? Tá bom. Então, eu lembrei que uma vez eu estava lá, aqui na Rocha Miranda, e eu não estava bem. Estava tocando órgão, a mocidade cantando, e eu não estava bem. E eu não estava bem. O pessoal na bênção, no louvor, na adoração, aqueles jovens de quase 150 já falando em línguas, e eu não estava bem. E eu comecei a tocar o piano, naquela época, órgão, tocando o órgão. Eu abaixei a cabeça no órgão e falei assim: eu não estou bem. Eu não estou bem, está todo mundo na bênção. E olha só, eu olhava assim, eu tocando, eles na bênção, pastor. Senhor, tem misericórdia de mim. Aí foi a hora que eu falei para o Senhor: Senhor, se tu está ouvindo a minha oração, faz que o nosso presidente, que é o presidente da mocidade, ele saia lá do lugar dele. Eu quero ser tocado, não quero ficar assim.
Mas que ele venha de lá de onde estava, imagina, são 150 jovens que nós tínhamos. Aí ele sai lá do lugar que ele está e venha tocar em mim, na minha orelha. Eu fiz um teste com Deus muito sério. Falei, eu preciso saber, eu preciso uma resposta tua. E você pode falar assim, poxa, pastor, se eu pedir para a orelha, mas eu pedi algo difícil disso acontecer. Ninguém vai te abraçar na orelha, vai te tocar na orelha quando eu falar contigo. Eu falei, Senhor, tu está ouvindo a minha oração, cabeça está aqui, mas eu não estou bem. Eu lembro que o Júnior, que é o pastor Júnior, hoje da Rancha Miranda, filho do pastor Walter, eu vi que ele começando a vir. Eu tocando, olhando, eu tinha que olhar, o pastor estava. E ele está vindo, só reparei ele vindo. Chegou lá, chegou bem perto de mim, ele me abraçou, passou a mão por trás, tocou na minha orelha. Aquilo foi assim, o Senhor me trouxe aquele refrigério. Sabe o que você está precisando nessa manhã? É que o Espírito Santo toque em você. Você tem que pedir ao Senhor, você não toca em mim. Você não tá, né? Você tem que tocar em Jesus. Quando a gente está mal, Jesus não tem nem força. Aquela mulher buscou as últimas forças para tocar em Jesus. Mas às vezes nós não estamos nem com as últimas forças. A gente precisa ser tocado pelo Senhor. É o Senhor que tem que tocar em você. Você precisa disso? Você quer orar comigo? Porque aí isso vai sair. Esse peso vai sair, em nome de Jesus. Porque a gente veio aqui para adorá-lo, para bendizer o nome de um Deus vivo, um Deus que vai nos dar resposta, que o futuro está na mão do Senhor. Digo, o meu futuro está nas mãos do Senhor. Confia nele. Então vamos orar ao Senhor. Aqueles que estão sentados, aquilo que eu falo, você vai ajudar esses irmãos. Isso é o discipulado. Nós é uma igreja que estamos aprendendo a ter uma igreja que um ajuda o outro. Porque se meu irmão se levantou e está com problema, eu digo assim, o problema do meu irmão agora é meu, então eu vou ajudar na oração. Eu não vou ficar disperso. Eu vou ficar sem uma pessoa aí, mas cuida de mim também. Você que está sentado, fala assim, cuida de mim. Porque nessa hora que tu está trabalhando, o mal vai sair. Em nome de Jesus, você crê nisso? Porque a palavra de Deus diz que quando o Senhor se manifesta, o mal tem que sair. Se o mal é a tristeza tem que sair. A tristeza não vai ficar no teu coração. Essa preocupação não vai ficar no teu coração. Essa sequência da história que você está passando não vai continuar. Porque o Senhor virá para o teu socorro. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nesse momento, se você quiser botar a mão em direção ao seu coração, pode colocar você mesmo orando. Enquanto eu oro, Senhor, toque em você pela fé. Senhor, nesse momento eu oro pelos teus servos, porque nós viemos para a tua casa para te adorar, para te bendizer nesta manhã. Mas, ó Deus, nós sabemos que acontecem situações, e nesse momento, Senhor, os teus servos se levantam com uma atitude de fé e de coragem. Estão dizendo, Senhor, há uma área na minha vida que está me preocupando, que está me trazendo uma tensão, uma tristeza. Algo está acontecendo, Senhor. Nós não somos oniscientes, mas somos teus servos. Sabemos que o nosso Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Sabe que nesse momento que eles estão falando contigo, e como eles passaram a semana que se afindou, como eles entraram nessa semana nova, e como eles estão aqui nesta manhã. Mas eu sei uma coisa, Senhor, se nós estamos orando, Senhor, o céu vai ser mudado. Esse céu de bronze vai ser quebrado, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, essa dificuldade, essa nuvem, ó Deus, que está trazendo tristeza, preocupação, tensões, nervosismo, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, sopra o teu vento nesta hora, Pai, e dissipa, Senhor, essa situação, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra diz que, Senhor, o jugo de Jesus é suave. Então, Senhor, se há um peso nas minhas costas, tem que sair, Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos o poder do nome de Jesus na nossa vida. Comece a declarar, irmão. Comece a abrir a tua boca. Sabe por quê? Porque o inimigo tenta nos paralisar, fechar a tua boca para você não adorar a Deus. Porque se você não adora, as coisas não acontecem. Adora o Senhor, diga, Senhor, eu creio que vai mudar agora. Não é hoje, não, é agora. Esse peso vai sair dos meus ombros. Em nome de Jesus, essa tristeza não vai perdurar. Essa situação, esse histórico de
ficar, em nome de Jesus. Eu chamo tua presença, Senhor. Chama a presença do Senhor. Ô igreja do Senhor, ora, você que está sentado, chama a presença do Senhor. Nós estamos aqui para chamar presença, porque na presença que a mudança. Oh meu Deus, nós precisamos de ti nessa manhã. Nós temos necessidade do teu poder, Pai, da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Toca em nós, Senhor. Pede o Senhor para te tocar. Senhor, me toca nessa manhã, Jesus. Toca na minha vida, Pai. Oh Espírito Santo, enche o céu com tua glória, meu irmão. Porque o inimigo não suporta homens de Deus e mulheres de Deus no problema dando glória a Deus. Em tudo dá graça. Ora, xarabá. Deus não dá graça porque vai mudar a situação. Ora, xiremai. Esse inimigo não vai resistir porque eu vou dar glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a xuremai. Glória a Deus. Traz presença. Leva lá a xarabás. Recebe essa unção que quebra o jugo. A palavra diz: a unção quebra o jugo. Recebe o unção de Deus na sua vida. Recebe a unção de Deus daquilo que você precisa. A provisão de Deus na sua necessidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Perto eu quero estar, cadê os levitas? Vamos cantar. Perto eu quero estar diante de ti, Senhor. Vamos adorar o Senhor. Ai, inimigo, tu não vai descer não, tu é derrotado. Você é um derrotado. Maior que está em nós, maior que está conosco. Xerebalabacharamas. Oh, aleluia. Aleluia. Cadê a igreja do Senhor? Cadê a igreja do Senhor? Cadê a noiva? Oh, Senhor. Agora a igreja fica de pé. Oh, igreja. Vamos adorar o Senhor. Quero sempre estar. É esse? Derrama a pulsão. Derrama a pulsão. Não, é quero estar não. Quero estar. Quero estar. Diante. Todos nós queremos. Perto está o Senhor. Pronto para sentir. Adoro!
esse amor está.
É muito bom buscar Jesus. Aí mostra como ele se faz presente. Amados, eu gostaria de deixar a palavra do Senhor em cima da uma palavra que nós oramos, sempre lemos, 1 Coríntios 11. Glória a Deus. De vez em quando soltam glória. De vez em quando falam amém. Pastor, irmão vai reparar. Deixa ele reparar. Jesus está reparando muito mais você. Toda glória você me leva, a glória aos céus. Chega no trono da graça. Volta com unção, com bênção, com alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Daqui a pouco você está com um sorriso nos lábios. Sabe por que você está sorrindo? É a presença do Senhor, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ler a passagem do Senhor. Eu vou ler o 23. Esse texto nós lemos sempre, mas eu vou fazer como texto básico o versículo 25, né? Então, 1 Coríntios 11, versículo 23. Nós vamos ler até 11, versículo 23. Acharam? Amém, glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, do Senhor Jesus. Alguns hoje ouviram a música Yeshua. Yeshua é o nome de Jesus, tá? Então, para você que não conhece, não vai dar como estar ali por causa da música, mas Yeshua é o nome de Deus, o pentagrama de Deus, esse nome Yeshua. Então, você que ouviu essa palavra hoje pela primeira vez, não estranhe, a palavra hebraica, né? E ela tem o significado do nome de Deus na pessoa de Jesus. Então, por isso que Jesus é Deus. Amém? Amém. Nosso Senhor é Deus, que fez carne, que coisa gloriosa. Então, porque recebi do Senhor, que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes e comeres o pão e beberes o cálice, anunciares a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão e bebeu o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos, que dormem. Mas porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas todos julgados somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais um pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunir para o juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Amém. O Senhor abençoe a sua palavra lida nesse momento. Esse texto do Paulo, e nós vamos aqui nos prender e nos como tema aqui no versículo 25. É um texto bem lido na ceia, principalmente na hora que nós vamos ter que comer o pão e tomar do vinho. E a palavra de Deus diz aqui: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança. É aqui que eu quero colocar o nosso texto para vocês poderem compreender a nova aliança do Senhor para nós. A palavra de Deus nos mostra, aí não é bom, com carinho. A palavra de Deus nos mostra, no passado, o Senhor faz uma aliança com o seu povo. Porque Deus quer trazer um povo para
proclamar a promessa. A promessa precisa ser proclamada. Esse povo, que é o povo hebreu, vocês, alguns já sabem, então Deus levanta um homem para preparar uma nação. Toda vez depois que houve a quebra, a dificuldade que o homem fez em separar-se do relacionamento com Deus, e Deus faz uma promessa do filho, de alguém que pisaria a cabeça da serpente, que daria uma aliança nova para esse povo através de Jesus. Toda vez eles apresentavam o menino e achavam que ali era a promessa. Mas Deus trabalha, e o inimigo sempre trabalhando em função de destruir o projeto de Deus. Mas Deus levanta o homem e dele faz uma nação, Abraão faz uma nação, tem o povo hebreu, e dali vem a nação, a Israel. Deus trabalha também num homem chamado Jacó. Ele tem Israel. Então Israel, no momento que ele troca as suas vestes, você vai entender isso daqui a pouco. Ele troca as suas vestes, há uma mudança das suas estruturas. Ele reconhece que o conteúdo precisava ser mudado, e Deus o muda, porque ele tirou as vestes novas, e aí ele se torna Israel. O homem agora com um projeto, e aí vem a nação de Israel, e daí vem Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nasce, e aqui nessa passagem, ele já vem no momento final de Jesus, em que vai entregar sua vida pelo homem. O Senhor fez algo maravilhoso testemunhando do Pai. Jesus testemunhava do Pai. É interessante que eu observo como o Senhor, e eu estava conversando com um dos nossos jovens, e a gente estava falando ontem no JITS, e ele falou assim: pastor, ontem eu estava conversando com meu pai, e ele falou algo interessante sobre Paulo. Que Paulo, conheço um homem que foi ao terceiro céu. Interessante. Ele foi ao céu, mas ele não fez nenhuma suposição do seu nome. Ele não quis se engrandecer, ele poderia dizer: eu, Paulo, fui ao terceiro céu, e lá eu vi coisas inefáveis, maravilhosas, tremendas. Um dia eu conto para você, Deus não permitiu, não, fica para a próxima. Não, isso, olha, esse uma pessoa, ele não, em momento nenhum, ele permite que o seu nome receba uma exaltação, em momento nenhum. E eu estava conversando com esse jovem, falando o nome dele para vocês, e eu falei: é assim mesmo. Mas sabe o que eu vejo na pessoa de Jesus? Jesus, quando curava as pessoas, ele só fala para ninguém não, tá? Não fala que eu curei você, não. Aí só para a pessoa não aguentar, a cabeça era tão grande, o cara saia correndo pelo tempo. Já sai da falar! Aí Jesus falou: não era para falar, né? A honra estava no Pai, ó. Aí a gente vê a dificuldade que às vezes nós homens aqui hoje estamos tendo dificuldade de glorificar o nome do Senhor e querendo puxar a glória dele para a gente. Mas não podemos puxar a glória de Deus para a gente, amém? A glória do Senhor. Quando o Senhor fez essa obra agora de manhã na tua vida, Ele fez, Ele tirou o peso, Ele vai dar a solução, Ele vai dar a resposta, Ele vai trazer a cura. É Ele que é louvado. Toda a honra, toda a glória ao nome do Senhor nosso. Aí Jesus, glória a Deus. Aí Jesus fez as maravilhas, agora está aqui no momento muito sério. Porque ele vai mudar uma situação. Uma situação em que o homem precisava pegar animais, fazer sacrifícios, perdoar o seu pecado através dessa oferta, touros, né? Ovelhas, bode, e coloca a mão na cabeça. Não o homem em si, mas os sacerdotes representando a Deus, né? E a tribo de Levi trabalhando. Mas agora Jesus, com os seus discípulos, antes disso, ele dá um comando muito interessante. Não está no texto, mas eu creio que é Mateus 26. Deixa eu só olhar aqui. Estava lendo ontem, por isso eu lembrei. Só para vocês saberem o que eu vou falar. Deixa eu ver se é isso. Está em Mateus
E também está em Marcos, que explica melhor. Marcos 14, vai explicar quando Jesus dá o comando. E o Senhor vai falar para ele preparar os preparativos da ceia. O Senhor, aqui no Marcos 26, no versículo, para vocês saberem, versículo 17, no primeiro dia da festa do Pães Asmos, vieram os discípulos de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos preparativo para comermos a Páscoa? E eles disseram: ir da cidade ter um certo homem, dizer: o mestre manda te dizer, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa aos meus discípulos. Mas em Marcos 14, vamos em Marcos 14, abra sua Bíblia. Marcos 14, no versículo 12. Marcos 14, versículo 12. E no primeiro dia da festa dos Pães Asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, aí você vai entender um pouco melhor, porque eles estão com o costume, né, do povo judeu, do povo de Deus, do povo hebreu, do povo de Israel, e tem esse costume porque Deus deu esse comando para eles. Quando Deus deu esse comando de ter esse cordeiro pascual? Justamente quando eles saem, eles têm o êxodo, eles saem do Egito, e há uma marca ali da libertação. Eles vão sair do deserto, vão sair do mundo e vão ir para a terra de Canaã. Amém? A promessa de Deus. Então Deus dá esse direcionamento, mas apontando sempre para Jesus. Tudo na palavra de Deus aponta para Jesus. Ontem tinha 3 jovens aqui, não sei se eles estão aí, eu até brinquei com eles, né? Os não, né? Ontem estavam 3 jovens aqui e de outra denominação. E aí eu perguntei se eles já tinham aceitado Jesus. Aí eles falaram que era de outra denominação, né? Não evangélica. E falamos assim, eu falei: então vamos confirmar na tua confirmação. Vamos aceitar, vamos falar de Jesus. Eu não sou menino, né, irmãos? Eles vieram aqui, vamos confessar Jesus Cristo como Senhor. Aí eu falei para eles: sabe, eu amo muito Maria. Nós também amamos muito Maria. Nós evangélicos amamos a Maria. E uma das suspeitas que nós temos bronca não é o contrário. A Maria foi mãe de Jesus, amém? Amém? Mas o que eu me admiro em Maria foi o ensinamento que ela deixou. Porque Maria chega diante de todo mundo, uma coragem tremenda. Jesus está ali e ela fala assim para o pessoal: olha, gente, a partir de agora o comando não é mais meu. O comando é dele, fazem tudo que ele vos disser. Poxa, que comando lindo. Eu obedeço Maria, eu só faço o que Jesus manda. Por isso eu gosto de Maria. Eu amo Maria. Quem ama Maria aí também? Os evangélicos amam Maria, porque ela deu um comando. Ela falou: vocês só façam o que ele disser. O que eu falar não vale a pena, porque eu também estou debaixo desse comando. Glória a Deus! Maravilhoso! Então, a palavra de Deus mostra isso, né? E aqui, ó, Jesus dá um comando no preparativo. E ele diz aqui nesse versículo 12, não estava lendo, né? Vamos ler mais um pedacinho. Onde queres que vamos fazer o preparativo para comer a Páscoa? Então veio 2 dos seus discípulos dizendo: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu dizer o dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com um dos meus discípulos? E ali vai contar um lugar espaçoso. É a palavra de Deus. Eu acho interessante que Jesus, antes daquele momento da cálice, o Senhor vai levá-los a um local. E o Senhor vai dar um comando a esses 2 discípulos e vai mostrar como chegar ao local, né? Então tudo que o Senhor faz, Ele vai te dar direcionamento, irmãos. Eu vou falar outra vez para você guardar. Tudo que o Senhor vai você fazer, Ele vai te dar um direcionamento. Você não vai fazer errado. Porque Ele vai deixar um detalhe. Porque ele disse: um homem vai estar com um cântaro. E não é uma coisa tão normal. E ali deixou o detalhe e tal. Ele está nesse local, está a ceia, e o Senhor pega o cálice. E aí essa parte, vamos voltar lá para 1 Coríntios. O Senhor pega aqui para dizer: esse é o cálice. Esse é o cálice de uma nova aliança.
Agora a aliança, amado, no versículo, as pessoas querem saber, 1 Coríntios 11, no versículo 25. Esse cálice, isso eu estava falando, estava falando do vinho em si aí. Você está falando de coisas maiores, coisas mais tremendas. Está falando de conteúdo. Então esse cálice, esse sangue, isso aqui representa o sangue. É o meu sangue. É o conteúdo para que vocês tenham uma diferença. Preste atenção no que eu estou falando. Jesus já pegou o cálice. Deixa eu pegar o cálice, que não foi azeite. Não foi esse cálice aqui também não, só para vocês terem uma ideia. Jesus pegou o cálice e falou assim, ó, esse cálice é a nova aliança. O que vai acontecer com vocês, que o conteúdo vai mudar. É a aliança do meu sangue. Quando Jesus vai à cruz, e agora vamos andar um pouquinho desse texto, quando Jesus morre na cruz do Calvário e derrama o seu sangue, a sua vida, pelo homem, para que o homem pudesse ter esse conteúdo, pudesse ter essa mudança. Por isso não adianta nenhum homem, por melhor que ele seja, sua filosofia ser interessante, ser carismático, levar multidões com ele, e depois até fazer um ato sacrificial para essas pessoas. Não vai adiantar nada, porque o sangue dessa pessoa não muda o conteúdo. Entendeu? O sangue dessa pessoa não consegue mudar conteúdo. Algo dentro da... Jesus disse, é uma aliança nova. Amém. Que muda o conteúdo, que muda o que está dentro. Pastor, vamos lá para o texto de Mateus 9, o texto de Mateus 9, para você entender o conteúdo. Jesus tinha que morrer para mudar o conteúdo. As pessoas eram curadas. Jesus já ensinava que tem que ter mudança de conteúdo. Deus te dá uma base. Quando foi pega uma mulher em adultério, os judeus levaram ela, e Jesus estava por ali pelo caminho, e eles apresentaram. Não que o homem não tivesse culpa, mas aliviaram ele, só levaram a mulher. Naquela situação de apedrejar, não apedrejar, sacrificar aquela mulher ou não, Jesus olhou, não falou nada. A palavra de Deus diz que descreve, não se diz que está escrito. E daqui a pouco a palavra do Senhor diz que vagarosamente alguma coisa, aquelas pessoas que queriam sacrificar aquela mulher com apedrejamento começaram a se afastar. Alguma coisa aconteceu, eles começaram a se afastar, até que o último saiu e deixou aquela mulher sozinha. Ao deixar aquela mulher sozinha, Jesus pergunta a ela, este condenado? Não, Senhor, não é apedrejado não. A condenação é apedrejado, jogaram uma pedra? Não, ninguém, nenhuma pedrinha. Eu também não te condeno não. Mas ele fala assim, ó, mas vai e não peques mais. Jesus está falando, tem que ter a mudança do conteúdo. Você está me entendendo também? Amém. Tem mudança, só que Jesus, ele não muda a mensagem. Jesus não joga a mensagem no ar para depois mudar aqui, 3 dias depois, 1 ano depois. A mensagem da cruz, da libertação, da salvação, da redenção, da morada do céu é uma só. Se for diferente, eu abaixo o óculos e fiz assim. Por isso nós temos que ser um cristão que conhece a palavra de Deus. Por isso você precisa ler a palavra de Deus. Se tem dúvida, pergunta aos nossos líderes. Estão um pouquinho com mais tempo na caminhada e pode te dar uma orientação. Eles também
Busca o conhecimento. Mas se você tem alguma dúvida, pergunte. Leia, poxa, não entendi. Tire a sua dúvida. Não deixe que a informação venha errada. Porque Jesus não muda. Só eu. A gente falou de Jesus. Só eu sou o caminho, disse Jesus. Não tem outro caminho. Não tem outro percurso. Só eu sou a verdade que liberta. Conhecereis a verdade, e essa verdade que sou eu, a palavra te liberta. Por isso eu creio, meu amado, que mais do que orar por um oprimido, alguém endemoniado, eu creio que mais do que eu chegar aqui, sai e fica e dá e pá, claro, tem momentos que precisamos fazer isso, mas eu creio muito mais numa libertação em que a palavra vai libertando, porque às vezes é muito fácil. Olha o que eu estou falando, o pastor Pedro está colocando assim mesmo, como vocês estão ouvindo. Às vezes é muito fácil você chegar para o demônio e falar, sai em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque às vezes não depende nem de você, não depende da tua capacitação, nem do teu estado naquele momento. É o nome de Jesus que tem poder. Então, por causa da situação, o nome que tem poder e os demônios têm que se sujeitar a esse nome. Porque toda vez ele reconhece que o principado foi derrotado por Yeshua HaMashiach. Claro que é melhor que você esteja capacitado, porque tudo que você faz na obra em nome de Jesus, pelo reino, você recebe galardão. Se você faz sem esse propósito, você perdeu. Só o nome do Senhor foi exaltado. Você está entendendo? Mas eu creio muito mais na libertação da palavra. Vem para a palavra, vem para a igreja. Vem estar com a noiva. Vem estar com o corpo. Vem estar com o corpo. Ah não, eu sou sozinho agora. Tem que estar ligado no corpo. Pastor, me dá a base aí, pastor. Te dou. Quando Jesus morreu e ressuscitou, foi uma mulher lá. Ela tinha um jardineiro, ela viu um jardineiro. Ela viu o seu jardineiro. Cadê Jesus? Cadê o corpo? Me mostra onde está o corpo. Eu quero o corpo. Sabe por quê? Porque você não pode andar sozinho. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Eu preciso de você. Fala para o seu irmão, eu preciso de você sim. Mas eu prefiro você liberto do que você oprimido. Ficou dura agora, irmãos. Sabe por quê, irmão? Nós temos que entender isso. Jesus veio para nos libertar. Sermos livres. Então a palavra do Senhor vai mostrar algo que o Senhor não muda a palavra. Ele diz, é uma nova aliança. Esse sangue é uma mudança de conteúdo. Eu trabalho lá dentro. Só eu posso mudar a estrutura do homem. Só eu posso mudar o conteúdo. E aí a palavra de Deus nesse texto diz assim no versículo: vieram depois os discípulos de João e perguntaram: por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Vocês estão me acompanhando, Mateus? Respondeu-lhe Jesus: pode acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então o Senhor está falando, não, eu estou aqui, eu preciso jejuar, mas vai ter um momento que eu vou jejuar. Aí o Senhor continua a palavra. Aí diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas. O remendo tira parte das vestes e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então o Senhor está falando aqui de conteúdo e de estrutura. Tem coisas que o Senhor vai fazer e tem coisas que eu vou fazer. O conteúdo, só quem pode mudar dentro do conteúdo sou eu, mas a estrutura eu posso mudar. Ou melhor, o conteúdo é o Senhor, mas a estrutura sou eu. Por isso, quando eu venho para Jesus, a palavra diz assim, ó, Paulo vai falar: aqueles que estão em Cristo, vou repetir, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. O conteúdo foi mudado, o meu velho homem foi mudado, uma nova criatura.